Sou do Conselho de Resende, freguesia de São Martinho de Mouros. E como é que se vem aqui a cruzar com o pai? Olha, eu andava a trabalhar já para esta família, A família do Delfim Ferreira, dos Delfim Ferreira, na Quinta de Frades, no Douro. de Douro. E fui convidado para vir para aqui trabalhar por 2 semanas. Por 2 semanas. E quem é que o convidou o senhor? Foi a dona Silvia Ferreira, pediu ao procurador da Quinta de Frades para arranjar 2 rapazes para 2 semanas para aqui, para dar uma ajuda. Pediram ao meu chefe, que mandava em nós lá na Quinta, para arranjar 2 rapazes e esse senhor escolheu-me a mim e um primo meu. E que idade é que tinha o senhor? Tinha 20 anos. E o que é que lhe disseram? Vais lá para cima? Falaram comigo e disseram, olha, precisamos de 2 rapazes lá para baixo, para o Porto, 2 semanas para dar uma ajuda no jardim. Vocês estão disponíveis para ir? Vamos lá e depois vamos lá escolá-los para vir a casa e tudo. Está bem, nós aceitamos. Viemos, tivemos aqui 2 semanas. Ao cabo de 2 semanas fomos a casa, quer dizer, levámos a casa outra vez, porque a gente não estava preparado para estar aqui. Não tínhamos nem roupa, nem nada, quase lá nenhum, na Quinta. Então, depois, ao cabo de 2 semanas, levámos a casa, mas dissemos logo, atenção que nós vamos pensar, vocês vão voltar outra vez. E o que é que vocês acharam? Gostaram da ideia? Gostamos, pronto, era diferente lá de cima. Mas tinha aqui melhores condições? Tinha melhores condições, tínhamos tudo aqui, por exemplo, viemos para aqui, dávamos a comida, lavávamos roupa, tínhamos cama para dormir, tudo, pá. E pronto, depois então fomos, ao cabo de 2 semanas fomos a casa, depois voltámos, tivemos lá uns dias na aldeia, depois voltámos outra vez, e depois a gente ia de vez em quando, tipo para mês a mês, ou qualquer coisa, que a gente ia lá à aldeia. O senhor lá na outra quinta também era jardineiro? Não, dava a podar vidros. Andava a podar? Estava nas podas. Estava nas podas. E aqui o que é que veio o senhor fazer? Porquê é que eles precisaram assim de 2 rapazes? Na altura era para apanhar folhas, era para apanhar folhas do jardim, que havia, tinha falta de pessoal aqui, só tinha aí 2 pessoas a trabalhar na altura, e foi para apanhar folhas e para ajudar em certas coisas no jardim. O senhor lembra-se mais ou menos em que ano é que isso foi? Lembro-se, senhor. Foi 75. Em 1975? Dia 28 de fevereiro. Dia 29 Dia de fevereiro. 29 de fevereiro. Sim, senhor. 1975, depois da Revolução. Trouxemos para aqui. Trouxeram-nos para aqui. E diga-me uma coisa, o senhor quando chegou aqui, o que é que achou? Quer dizer, para mim foi muito estranho, que não estava habituado a nada disso, que nunca tinha vindo à cidade. Quer dizer, não somos habituados a ver coisas tão grandes como isto. A gente quando entrou aqui dentro isto para nós era, sei lá, uma coisa enorme mesmo. E acaba por ser a mesma. E o seu primo teve assim a mesma sensação? Sim, sim. Isto aqui era um jardim, era privado, não é? Sim, sim. Não entrava aqui ninguém. Não entrava ninguém. A gente entrava aqui, fechávamos os portões, não entrava, quem quisesse entrar tinha que tocar a campainha, só entrava quem o patrão quisesse. E estava bem cuidado? Como é que era? Não estava, na altura, já, porque o pessoal era muito pouco, sim. Com a área destas, não estava, havia parte que estava um bocadinho abandonado. E quem é que estava encarregado? Quem é que mandava? Quem é que dava aqui as ordens? Quem é que era o seu patrão direto? Por exemplo, a dona era a dona Silvia Ferreira. Depois havia o encarregado aqui do jardim. Quem era o encarregado? Já morreu já uns anitos. Chamava-se José de Sousa. José de Sousa. Que era o mestre Sousa, não é? Sim. E ele é que dava as instruções? Sim, para nós foi ele que nos ensinou aquilo que eu sei de jardinagem, o caso foi ele que me ensinou. Foi ele que ensinou? Que me ensinou. Que bem, e ele era bom jardineiro? Era. E ele tinha a responsabilidade? Era profissional. Mas ele aprendeu também da experiência, não? Sim,
porque ele já era jardineiro do tempo de quando Vizela. A família do Davi Ferreira, quando compraram, ele continuou na mesma casa a trabalhar. Passou do Davi Ferreira, do Conde Vizela para o Davi Ferreira. Ele é que tomava as decisões sim, do jardim, sim, ou era sim. a senhora? A senhora também gostava de dar a opinião dela? Sim, Como era? ela vinha ao jardim e também dava a opinião dela também. Explicávamos como é que havíamos de fazer e a gente aprendeu a fazer as coisas. E fazia, era um jardim bonito? Era. Ficou depois dos senhores ajudarem? Não, e tinha partes muito bonitas. Era, quais Sim. eram assim nessa altura, em 75, quais eram assim as zonas mais bonitas do jardim? Por exemplo, temos aqui o jardim lateral, tinha muitos canteiros no meio, com flores da época, que dava muito trabalho, mas ficava bonito. E assim no E jardim? aqui na central também tinha roseiras, por exemplo. As roseiras eram lindas? Era assim, senhor. O que é que o senhor gostava mais? Quer dizer, eu gostava muito das roseiras. Das roseiras? Gostei sempre. Agora diga-me, e o senhor não era casado na altura? Era Não, solteiro? nem namorava sequer. Nem namorado, então, rapaz, veio aqui para a cidade, para esta casa. Olha, e foi aqui que eu conheci a minha namorada, quase, e porque casei. E ela também era daqui? Não, também era da aldeia. E conheceu-a cá? Só que ela trabalhava cá no Porto como empregada doméstica. E a irmã dela era cozinheira aqui. Quer dizer, a irmã apresentou-me para um dia, quer dizer... Foi amor à primeira vista? Foi? Foi, Depois começaram a namorar e casaram? Foi, sim, senhor. Então, foi a casa, voltou e depois foi ficando aqui, é? Pois, eu sentia e vinha, mas quase sempre estávamos aqui. Quer dizer, Iam e vinham, sim, sim. mas não eram empregados daqui? Não, na altura não, nem tínhamos contrato, nem tínhamos nada. Quer dizer, era às semanas ou ao mês, pagava. Então vinham, olha, vais ali, fazes 15 dias ou um mês e voltas. Quando a gente era quisesse ir à aldeia, a gente falava com a senhora e ela a mandávamos levar. No início, ou depois já dávamos dinheiro para irmos de comboio, íamos de comboio e víamos. Os dois, andaram sempre os dois juntos? Sempre os dois. Quando não estava aqui a trabalhar, quando ia para a aldeia, ficava lá a fazer o quê? Os meus pais faziam uma quinta que era de um senhor e trabalhava lá na aldeia, na lavoura. Ai, ajudar. Ajudar, sim. E teve assim quanto tempo? Até 79. 4 anos. Depois, em janeiro de 79, deram-me da Segurança Social, meteram-me na Segurança Social. Bem. E pronto, e fiquei. E depois, depois em julho, casei-me, por exemplo. Em julho de 79. 79. E quando é que começou a namorar? Foi 10 anos antes. Então, e o Sr. Pinto, depois a partir daí começa a viver aqui? Quer dizer, eu já vivia aqui, quer dizer, eu já dormia aí. Já dormia aí? Porque logo no início, quando viemos para aqui, tínhamos um quarto lá embaixo. No escritório havia lá umas camas e a gente dormia lá. Dormia o senhor, o seu primo e mais Sim. quem? Não, eram só os dois. Eram só os dois. No quarto grande que tem lá embaixo. Então, e depois de casar? E depois, porque havia um casal que vivia aqui nesta casa. Que é agora a casa do cinema? Sim, sim. Havia um casal que na altura era ela a cozinheira. Que era conhecida da sua... Não, era outra cozinheira? Era outra. Depois essa senhora foi embora, mais o marido, e então passámos lá de baixo, para ali, para esta casa. Quer dizer, e solteiros, ainda os dois. Ainda os dois a solteiros. Solteiros. E depois ficou a viver aqui. Sim, mas fiquei ali. O meu primo, no final de 78, foi-se casar também na aldeia, quer dizer, casou na aldeia e ficou lá, não quis vir mais. Não quis vir mais, então Não. ficou o Sr. José Pinto com a sua mulher. Fiquei sozinho aí e depois eu tive uns meses aí a beber sozinho. Até a minha mulher. Até casar. Até a minha vir para a minha beira. Com a senhora Adolfo Silva Ferreira, quando soube que a gente queria casar, ela oferecemos, ela disse, senhora, acho muito bem,
pode casas e traz a tua mulher para viver contigo aí nessa casa. Foi. Eram bons patrões. Estar muito, muito bons. Estavam sempre prontos para ajudar naquilo que fosse preciso. Olha, e como é que era viver aqui? Era assim, havia muito mais pessoas, era simpático? Havia o pessoal da casa que lidava da casa, quer dizer, havia o mordomo, havia as empregadas de limpeza, havia a cozinheira e havia uma governanta. E no jardim estava então esse mestre Sousa, Mais uma senhora. mais só. uma senhora. Quando eu cheguei aqui, Quando o senhor que havia chegou. outra senhora também que trabalhava aqui, mas na altura estava de baixo. E quando eu entrei aqui só estava ele mais uma senhora a trabalhar aqui. Pois, para um jardim tão grande, tinha que fazer o dia todo, não? Depois ainda havia a horta e tudo. Aí a horta, e o senhor também cuidava da horta? Também tinha 2 estufas. 2 estufas. Sim, sim. Então o senhor cuidava do jardim, das 2 estufas, Fazíamos da de horta, tudo. E mais o que fosse preciso. Sim, sim. E como é que era a vida aqui? Havia muitas festas, eles convidavam Não, muitas não havia. pessoas? Não, era não, sempre era tudo muito assim só. sossegadinho? Não havia eventos, não havia nada. Não havia eventos, não havia nada? Não, Era só não, assim não, a vida não. pacata, com Aí os era. senhores? A senhora não fazia convites de Para festa fora. na cozinha. Ela já tinha muita idade na altura. E o senhor Pinto, então depois começou aqui a aprender como é que se fazia? Tudo que sei de jardinagem foi aqui que eu aprendi. E havia assim ideia de fazer coisas diferentes, de imitar outros sítios, como é que era? Era a senhora que via, falava com o mestre Sousa e Sim, sim. dizia-lhe, era? Sim, sim, havia. Quando ela tinha uma ideia qualquer ou queria que fizesse isto ou aquilo, ela dava-lhe as ordens a ele e ele depois Dizia. E dizia-vos para vocês fazerem. orientávamos connosco, gente, depois fazíamos. E depois tudo o que precisava tinha à sua Sim, disposição. sim, sim. Então, mas depois o senhor acabou por ficar cá, então já contratado desde 79. Sim. Quantos anos ficou aqui? Até que o Estado comprou depois isto. A senhora morreu e ficou um filho a tomar conta disto. Vivia aí e ficou a tomar conta disto. Depois puseram isto à venda, quando o Estado comprou, pronto, foram todos embora, levaram as coisas deles, mobílias, levaram para tudo. Ficou a casa vazia. Ficou a casa vazia. E o senhor saiu? Não, eu continuei na mesma E o na senhor casa. continua aqui na casa? Quer dizer, toda a mobília que estava na casa, eu não comprei mobília nem comprei nada. A casa ali estava mobilada. E a senhora deu uma autorização para usar a mobília, a cozinha e tudo. Eu não comprei mobília nenhuma por ali. Quer dizer, e eles quando venderam, disseram, a mobília que está em casa do José Pinto é para ele. Ninguém mexe lá. É dele. Cuidou bem de si, ela. Não, depois, filho, mesmo o filho, o filho, o filho. depois, o filho. Filho. E o mestre Sousa ainda estava cá. Sim, sim, sim. E depois ficou aqui quando foi vendida a casa e conte-nos como é que foi depois, quando isto passou para o Depois, Estado. quando foi para o Estado, depois tivemos que aceitar, fizemos uma proposta do contrato a tarefeiros. A tarefeiros? Foi. Para o Estado? Para o Estado. Tivemos 2 anos a tarefeiros. Tarefeiros e fazia as mesmas coisas. Ainda mais. Ainda mais. Depois começou muito mais coisas, depois fazer mais serviços, mais coisas, depois era Mas mais serviços, tudo na jardinagem. tudo jardinagem. E continuaram a ser as mesmas pessoas? O mestre Não, Sousa não. continua? Não, sim, porque continuou ainda uns anos, depois foi embora para a reforma. Depois foi para a reforma, Foi. porque ele também era bem mais velho que o senhor. Ui, muito. Pois, muito. pois. E a sua mulher também continuou a trabalhar aqui? Vivia aqui comigo, mas ia trabalhar para fora, para pegar doméstica. Depois, mais tarde, foi convidada para vir trabalhar para a cozinha, veio para substituir a irmã. Os senhores tiveram filhos? Tenho uma filha, Que nasceu aqui? nasceu, sim senhor. E nasceu aqui mesmo em casa? Não, foi na maternidade de Júlio Diniz. Na maternidade Júlio Diniz. Então ela nasceu no parque, praticamente. Ela viveu aqui, miúda, ela andou até fez o segundo ano daqui. Daqui. E ela gostava de andar aí a correr? Eu gostava. Aprendeu a andar aqui, e a correr. Andava sempre atrás do pai. Ela gostava Gostava muito. de andar a mexer no Sim, jardim sim. também. Mas depois, em termos de trabalho, quando tem o contrato com o Estado, continua a fazer essas coisas. Sim, sim.
depois ao cabo de 2 anos, depois de metermos efetivos, Meteram-nos efetivos. demos direitos todos, gestão social, tudo, férias, Tudo, e tudo. Ficou bem, no fundo. sim, ficamos, e continuamos sempre Continuaram sempre. até ao poder. Quando é que o senhor saiu daqui então? Eu saí daqui em abril de 2015, por problema de saúde. Com um problema de saúde. Estava quase também na idade da reforma, não? Ainda não, Ainda não. tinha 60 anos. Tinha 60 na anos, altura. em 2015. Muito bem. E a sua mulher também, então como é que fizeram? Ela também saiu Também saiu. e os senhores foram viver para onde? Eu tinha comprado, quer dizer, vivia ali na casa, mas sabia que um dia, quando fosse para a reforma, tinha que deixar a casa. Quer dizer, porque eu não podia, só tinha de ir à casa enquanto trabalhasse aqui dentro. Depois de deixar de trabalhar, tinha que deixar a casa livre. Eu tinha feito um investimento, tinha comprado um apartamento, estava a pagar, tinha pedido ao banco, estava a pagar o apartamento, e eu depois, quer dizer, ainda antes de eu ir embora, já vivia no apartamento. Já vivia no apartamento. Que vivi aqui 30 anos, Viveu aqui nesta casa 30 anos. 30 anos e É uma vida eu, quer dizer, depois ainda continuei, ao cabo de 30 anos, fui viver para o apartamento. para o apartamento, porque depois fizeram a proposta. Queriam fazer obras, que é para fazer um museu Do cinema. do cinema, que precisava da casa para fazer obras, e então fizemos um acordo. Eu fui viver para o apartamento e continuamos a trabalhar aqui na mesma. E o apartamento é aqui no Porto. Aqui em cima, a Casa da Saúde da Boa Vista. Bem, então ficou bem. Ficou bom. E a sua filha? Minha filha também foi viver, também foi embora também, Como é que ela se chama? Alexandra Pinto. E o Sr. Pinto depois acabou por cada vez ter mais responsabilidades aqui no parque, não? Sim. Depois como é que foi? O Sr. Mestre Sousa acabou por falecer ou sair, não? Sim, foi para a reforma. Depois havia outros encarregados, eu tinha encarregado a mandar no jardim. Pronto, e continuámos a trabalhar, a fazer as tarefas todas. Depois tomámos conta, quer dizer, era quase tudo de cima a baixo, quer dizer, era a parte da lavoura, a de baixo, também ajudámos na parte de baixo, ajudámos em tudo. E diga-me uma coisa, as coisas foram ficando mais ou menos na mesma, era a mesma forma de fazer as coisas? O que é que depois começou a haver alterações, certo, depois houve alterações nos jardins, uma coisa e outra, começaram a renovar certas coisas, e certas coisas tiveram que ser renovadas, porque estavam muito deterioradas, e meter mais pessoal, comprar mais máquinas, porque a gente não tinha máquinas nem coisa nenhuma na altura. Então quando é que começaram a comprar máquinas? Foi quando o Estado comprou isto, só temos um trator. E depois é que começaram a comprar mais? Depois é começar a comprar mais, todo tipo de máquinas para trabalharmos. Quer para a lavoura, quer para o jardim? Sim. E as coisas que o senhor está a dizer que foram renovando, o senhor achou bem na altura? Como é que é? Ficou mais bonito? Foi melhor? Foi pior? Sim, havia partes que tinha que ser renovado, porque havia muita, já coisas velhas, tiveram que ser. Isso é como, as coisas têm que ser renovadas, é como tudo. Mas mesmo no jardim, as Sim, plantas sim, começaram sim. a precisar de renovação, é isso? Sim. Mas, Plantas novas. plantas novas. Mas assim, tipo, as estruturas de apoio, a parte dos passeios, isso Então- teve sempre assim bem cuidado? Quer dizer, houve obras, fizeram muitas obras nessas ruas, foram todas feitas de novo. Mas ao tempo do Delfim Ferreira e dos herdeiros, teve sempre tudo cuidado? Sim, estava mais deteriorado, um bocadinho. Mais deteriorado, lá mais Estava. antes de vender ao Estado, Sim, não é? estava. Mas porquê? Porque não havia pessoal, porque não Quer dizer, estavam, não e tinham não queriam, tanta preocupação? não queriam estar a investir, porque eles não estavam interessados em ficar com isto, para eles queriam, era despachar isto. Mas a ideia, mas continuaram a cuidar minimamente, é? Sim, dentro dos possíveis, sempre, Dentro dos possíveis, Sim, mantiveram sim, o pessoal, entre o pessoal que tinha, só não até o final. renovaram, não é? não. Então, e depois, quando foi dessa renovação, quem é que passou a dar essas indicações de fazer assim o jardim ou de outra forma?
depois vieram pessoas novas, pessoas que vieram tomar conta disto. Por exemplo, a Teresa ontem foi a primeira pessoa que entrou cá do Estado. Foi ela chegava aí e dava, depois ela pronto, tinha muitos conhecimentos nisso. E havia coisas que ela queria que se renovasse e começou depois a... E era ela então que dava as indicações? E ela sabia? Já sabia. Sabia. Sim. Pronto, porque ela... Corri muito atrás dela. Ela quando queria uma coisa tinha que ser feita mesmo. Gostasse ou gostasse. Era muito boa pessoa, mas quando queria uma coisa bonita tinha que se fazer. Foi assim a principal diferença na maneira de trabalhar ou alguma coisa? O que é que ela ensinou assim mais a fazer na jardinagem e no campo? Quer dizer, nessa parte não ela exigia, pronto, sabia o que era bom, mas nessa parte não nos estava muito, quer dizer, pronto. Sabiam vocês, não é? Tínhamos encarregados de tudo, sabiam, pronto, e ela fazia confiança no pessoal também. E os encarregados que vieram foram novos então também aí? Como é que era assim? Depois quem passou? Alguns. Vinham uns e outros. Foi um bocadinho confuso aí? Houve um bocadinho. Foi um bocadinho. Mas faz parte da vida. Sim, mas ainda assim é extraordinário, não é? Porque não temos assim tantos jardins em Portugal ou parques como este, particulares, durante muito tempo e depois do Estado, a fazer 100 anos. Pois. E o senhor tem uma parte desses 100 anos. Tem um bocadinho. Tem mais de 30 anos, é quase... Não, trabalhei aqui, no total trabalhei 40 anos aqui. Então tem quase metade. É. O senhor tem a responsabilidade de quase metade deste jardim, está a ver? Então, e depois, enquanto teve cá a arquiteta Teresa Anderson, renovaram, ficaram as coisas mais bonitas. Qual foi assim a coisa que o senhor estranhou mais? O que é que continuou a gostar do seu trabalho? Sim. E cada vez mais... Depois, quer dizer, a gente começava... Quer dizer, era diferente. Mas era bom ter assim outros desafios e outras coisas para fazer? O senhor gostava? Gostava. Fazia sempre ter as coisas sempre bonitas e preocupava-me muito com as coisas. Então, e quando havia assim coisas difíceis, ou que havia muita chuva, ou que as coisas não corriam bem, ficava triste, não? Claro. Complicávamos depois a vida, a nós também. Mas havia um temporal forte, caíam muitas árvores abaixo, havia muito trabalho. E toca a limpar? Tinha que se arrumar, arrumar tudo. E diga-me uma coisa, Sr. Pinto, qual é o sítio que o senhor gosta mais do parque, do jardim? De tudo, daqui do parque? Houve duas partes que eu gostava sempre de trabalhar. Era aqui no Parque da Central e do Jardim das Rosas. E o Jardim das Rosas? Foi sempre as duas zonas que eu gostei sempre. De vez em quando dava uma rosa à sua mulher? Ela não precisava voltar, ela ia para aí fora e dava uma vista de olhos também, ia cheirar umas rosas. Não tinha muito hábito de cortar flores para trazer para cá. Claro. Não tinha, não. Claro. Gostava de as ver lá na Roseira. Olha, e então, o Jardim da Roseira foi sempre então assim um dos seus espaços mais... Eu gostava muito de trabalhar tanto no Jardim das Rosas como aqui na Central. Da Central. Eu gostava muito sempre. Olha, o Jardim das Rosas, entretanto, também começou a ficar mais tristinho. Agora está a ser renovado? Já foi renovado. É? Já, e vai ficar assim bonito? O que é que o senhor tem ideias do Jardim da Rosa? Como é que era antigamente? Houve umas alturas que estava muito lindo, muito bonito. Depois começou a deteriorar um bocadinho. Quando é que ele esteve mais lindo? Foi ainda... Já vai, não sei agora as datas, mas já foi há 20 anos, à volta disso, tinha fervias daquilo muito bonitas. Muito bonitas. E depois começou a degradar-se um bocadinho. Porque é a vida. É como nós, quer dizer, as coisas começam, os anos começam a passar, as coisas, quer dizer, tudo tem que ser renovado porque
fica cansado. As plantas cansam-se como as pessoas. Ah, Tem-se meter plantas novas. se o senhor tivesse que ensinar um jardineiro, assim um rapaz, assim como era o senhor aos 20 anos, se o senhor Não. tivesse que receber aqui um rapazote desses, qual era a principal recomendação que o senhor lhe dava? Tinha que ensiná-lo, quer dizer, e ter de aprender, ter gosto, ganhar gosto nas coisas, porque sem gosto nada feito. Então qual é a coisa mais importante para um jardineiro? A saber lidar com as coisas, aprender a lidar com as coisas e olhar por elas. Cuidar delas, não é? Que não- O senhor fala com as plantas e com as flores? Não falo, não. Há muita gente que diz que as plantas que falam, mas eu por acaso, nesse sentido, Mas Nunca falei. sente-as? Sente-se Sim. elas também, não é? assim, a gente olha, bota os olhos e vê se elas estão com o aspecto delas, mostra tudo. E qual foi a coisa assim mais importante que o senhor acha que aprendeu aqui a fazer jardinagem? Na jardinagem foi tudo, que eu não sabia nada de jardinagem. Eu sabia pegar numa sajola, cavar a terra e podar vidas na aldeia. Quer dizer, de jardinagem, nunca tinha pegado no tesouro de jardineiro, nem coisa nenhuma. Foi difícil, Não, foram os primeiros dias. os primeiros Mas dias. não é nada que não se aprenda. nos aprenda. Que bem. Se voltasse atrás, vinha outra vez? Se voltasse aos 20 anos, aos 30 ou 40, voltava, não queria outra área, Não queria outra coisa. outro serviço. Outro serviço. Vinha outra vez, para a jardinagem. O seu irmão, o Manel Pinto, que ainda hoje é jardineiro, como é que ele vem para cá? Fui eu que fiz o pedido, na altura era preciso pessoas para vir trabalhar aqui para os jardins e eu lembrei-me que o meu irmão andava na aldeia nas obras e pedi ao encarregado para se meter e ele falou, na altura, o encarregado falou com a dona Teresa Johnson e ela disse logo que sim. Disse, senhora, mande-o vir cá, Portanto, eu vi cá que idade é que ele quero tinha. ver. Na altura tinha pai 20 anos, também, pai 18, 20 anos, também era solteiro. E veio para cá. Veio. E ainda aí? Veio e ficou. Não anda aí. Então e quem é que lhe ensinou? Também aprendeu aí, também, Consigo? connosco, com os outros colegas todos, comigo e com os outros colegas. Então, mas quantos jardineiros chegaram a ser aqui? A alguma altura, pai 12 a 14 jardineiros. Na altura, ouvi numa altura. Já enquanto estava com a arquiteta Teresa? Sim, com ela. 12 a 15 jardineiros. E davam Sim. conta do serviço? Tá. Tínhamos muito trabalho. Trabalho sempre, não é? Sempre, muito. Olha, e o senhor hoje quando vem aqui, diga-me, tem orgulho aqui no parque? Tem. Foi de onde eu passei a minha vida, quer dizer, quase toda. Vivi aqui, quer dizer, passei coisas, pronto, ou muitos inventos aí, ou muitas festas que fizeram aí. O senhor gostava quando se começaram a fazer agora aqui festas e essas coisas? Sim. É bom as pessoas virem ver então o não é. jardim, gostaram Então, disso? estar uma coisa destas tão grande, fechada ao público, era mesmo, foi mesmo bom abrir ao público para as pessoas verem aquilo que a gente tem cá na cidade. O que é que gosta mais? É de ver aí os catrais a correr? É o quê? Eu gosto. É, Sim, senhor. É o nosso futuro, não é? é o nosso futuro. E quando as pessoas vão ali ao Roseiral e dizem ai que lindo, ou chegam aqui às camélias, o senhor fica assim todo orgulhoso. Quem está de lado a ouvir a conversa, é bom ouvi-los a dizer que isto está bonito, está assim, está assado. É? Por isso que eu gostava de trabalhar nestas 2 zonas, porque toda a gente que vinha aqui era os sítios que a pessoa adorava estar. E a gente tinha sempre gosto, inteiro, sempre tudo arranjadinho, a relva cortadinha, sempre tudo limpinho. As pessoas adoravam ver estas duas partes, porque é baixo. Sr. José, os jardineiros dizem que você costumava roubar água
fechava os passadores para as outras zonas para ter sempre água na sua zona para ser a mais bonita. É verdade ou é mentira deles? Eu gostava, não era verdade, quer dizer, porque eu vivia aqui, quer dizer, tinha a oportunidade às vezes de regar, para regar mais a minha zona, porque nós trabalhamos por zonas, quer dizer, porque agora ainda acontece isso, quer dizer, eu por exemplo, quando andava aqui na central, quer dizer, às vezes ainda antes da hora, às vezes ainda os colegas não tinham chegado e já estava a regar. Eu depois se houvesse água, para desregar mais tarde, regava, se não houvesse água, já não regava. Mas a minha parte já estava regada. Qual é o significado do parque para si? Quer dizer, uma coisa muito boa, porque de onde a gente viveu, onde trabalhou os anos todos, quer dizer, é uma coisa importante mesmo, não sei dizer agora o nome, explicar o nome, mas foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom. E regressar aqui à casa onde viveu tantos anos e a sua filha nasceu é bom? Sonho muitas vezes com isto. Sonha muitas vezes com o parque. Muitas vezes, com coisas. Porque estava aqui bem. Com o que é que sonha? Não, com trabalhos, certas tarefas que fazia e coisa e outra. Foi feliz aqui? Foi muito. Eu olhava por isto como fosse meu, quer dizer, porque de onde eu levei a vida, ganhava o meu, quer dizer, tinha gosto, pronto, tinha gosto em tudo, que as pessoas chegassem e dissessem, ai, está bonito, graças ao jardineiro que trata disto. Eu gostava de ouvir essas palavras das pessoas que vinham visitar, que eu estava a falar, nem sabia quem era o jardineiro que estava a tratar daquilo. Mas eu ouvia-se muitas vezes a dizer, sim senhor, parabéns, tem um jardim bonito. Estava de lado e eu ouvia a gente ouvir isso, fica todo babado, não sei o que estou a dizer. E se tiver que deixar assim uma mensagem para os próximos 100 anos do parque? Espero que haja pessoas que continuem a manter isto assim, bonito, que tenham respeito pelas coisas, que num sítio destes, acho que deve haver pessoas que tenham interesse em manter isto assim, bonito. Há outros, mas é pintos, mas há outros, e continua. E onde vir mais pessoas novas, também que se interessem. Mas o senhor tem o parque no coração, não é? Isso é verdade, mas eu não posso olhar por ele. Se houver aqui pessoas aqui que se interessem, que a lidar por ele, a cuidar dele, nada feito. Quer dar os parabéns ao parque? Então, sim senhora, muitos parabéns às pessoas, ao pessoal e às pessoas que estão à frente disto, que se mantenham sempre assim, que estão num bom caminho.